Aleluia! Glória a Deus! As mulheres do Rio Grande do Sul! Aleluia! Aleluia! Estou muito feliz de estar aqui. Muito feliz porque a Bíblia vai dizer para a gente que é na angústia que nasce o irmão. É nos momentos difíceis que nós conhecemos as pessoas. E eu não sei como o Rio Grande do Sul se sente, mas o estado de Santa Catarina, nós nos sentimos muito, muito felizes de ver o Rio Grande do Sul se reerguendo depois de tudo que passou. E quando nós vimos vocês sofrendo, nosso coração veio correndo para ajudá-los. E eu louvo a Deus, porque essa igreja foi um ponto de entrega para mais de 27 carretas, se eu não me engano, foi isso? De ajuda. Aqui foram 10, a gente conseguiu distribuir em outros lugares, mas eu lembro que quando eu fui para a internet tentar movimentar, a Estela logo já contatou, não conhecia, não sabia da Estela, quem a Estela era. E graças a Deus foi através dela, dessa conexão. Mas a minha história com essa igreja é muito antiga. Porque eu, como jovenzinha, há alguns anos atrás, não tantos anos atrás, eu participava das tendas lá em Criciúma, do pastor Isaías Figueiró, e eu queria honrá-lo, né? Que legado lindo, ele é a esposa Magda, a pastora Magda. Que Deus abençoe vocês, que alegria para mim estar aqui, vivendo esse tempo e desfrutando de uma unção que percorre os anos. De uma unção que ainda escorre apesar dos anos, e que Deus possa abençoá-los com graça, com favor do alto, que cada vez mais uma unção nova os abrace e os renove, em nome de Jesus. E ver na vida também da Estela, do Timóteo, essa unção escorrendo me traz muita alegria. Quando eu cheguei aqui, nessa noite, eu falei: Deus, me dá uma palavra para esse tempo. Nós somos mulheres que amamos a presença de Deus, que somos apaixonadas pela graça de Deus. Eu sei que existem mulheres aqui que não amam a religião, que não amam a denominação, mas que são apaixonadas pelo Senhor Jesus, que amam o reino de Deus, que querem a glória de Deus. E é como se eu visse esse lugar pulsando por uma unção nova. E a palavra de hoje é que Deus está prestes a derramar uma nova unção. Você pode glorificar a Deus por isso? Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe como que é feito o novo óleo, a nova unção? Como que é feito? Precisa fazer o quê? Esmagar. Deixa eu perguntar para você, como é que está sendo o teu ano de 2026? Se eu pudesse dar um nome para o meu ano, seria um ano de esmagamento. Que ano que Deus tem esmagado? Que ano que aquilo que eu tenho tentado preservar, o céu vai lá e esmaga. Que o Senhor vai lá e parece que faz um esmagamento que eu não esperava, que eu não imaginava. Às vezes você precisa prestar atenção nas suas orações, porque o céu vai responder elas não da maneira que você esperava. Sabe o que eu descobri? Que nenhuma promessa de Deus na nossa vida vai deixar de ser cumprida. Nenhuma promessa na sua vida vai deixar de ser cumprida. Nenhuma promessa de Deus na sua vida. Você pode dizer amém? Todas as promessas do Senhor sobre você e a sua casa vão se cumprir. Deus tem compromisso com a promessa dEle. Eu lembro de anos atrás, o Senhor nos fala tantas promessas. De algumas eu era como Sara, eu até ria. Quando o anjo chegava na minha tenda, eu ria. Eu disse: Senhor, será que isso mesmo vai acontecer um dia? Eu estava lembrando com o Telmo esses dias que eu, como Sara, ri tanto quando nós entramos no nosso, hoje que a gente chama
lá da Abapai Church, quando nós entramos, era um centro de eventos da cidade gigantesco. Eu lembro que eu entrei naquele lugar com 7 corretores, falando dos benefícios, e eles diziam assim, ó, esse lustre vai ficar, vocês sabem o lustre lá da igreja? O lustre vai ficar, todos os ar-condicionados vão ficar, eles tentando me convencer a comprar algo que nós não tínhamos dinheiro para comprar. E eu lembro que um dia eu falei para o Eliezer, até ele estar aqui, eu falei assim, Eliezer, eu estou com tanto medo. Ele, esse medo do quê? Esse medo de a gente, sei lá, comprar esse lugar, como que vai ser ministrar para tantas pessoas? Ele assim, olha, eu acho que tu tem que trocar o teu medo, ele falou. Eu acho que se a gente um dia conseguir comprar aquele lugar, aí você pode pensar nos próximos medos, porque era muito impossível. Mas pela glória de Deus, nós estamos no nosso último ano de pagamento daquele lugar. Nós entramos naquele lugar. E sabe o que eu descobri? Que às vezes a gente vai rir de promessas de Deus. A gente vai até pensar, será, Senhor? Olha o meu estado, olha a minha situação. Mas Deus, Ele tem compromisso com a promessa dEle liberada sobre a sua vida. Agora Ele não tem compromisso com a sua interpretação da promessa. Porque às vezes nós somos muito boas em ouvirmos a promessa, mas não termos entendimento necessário para conseguirmos entender aquilo que Deus vai fazer com o passar dos anos. E nós estamos muito abertas para dizer assim, eu recebo a nova unção, mas às vezes nosso coração está fechado para entender que para uma nova unção vir, um esmagamento dentro de nós precisará acontecer. Quem sabe essa nova unção, esse óleo fresco que vai vir para despedaçar todo o jugo, para quebrar toda a oposição, toda a intimidação do inimigo, está vindo através das áreas mais difíceis da sua vida, que você às vezes tem vontade de fugir, e o céu está falando para você hoje, não fuja das pressões, são elas que vão te levar para o propósito. E eu creio que nós, como nação brasileira, e principalmente nós do sul do Brasil, existem promessas que há muitos anos foram liberadas para nós, na nossa terra. Nós que por muito tempo aqui no sul, éramos considerados frios, não era assim? Escondidos. De repente o Senhor olha para o sul e começa a liberar palavras. Eu lembro do ano 2000, de palavras onde diziam que uma grande onda vinha do Rio Grande do Sul, do estado do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Paraná, da região sul, para invadir todo o Brasil. E eu tenho dito que eu nunca vi uma fome e uma sede tão grande nesse estado, como eu tenho visto nos últimos anos. Como Deus tem sacudido o estado do Rio Grande do Sul, como Ele tem feito coisas lindas. Mas Ele está falando, não vai funcionar com uma unção antiga, eu vou trazer uma unção fresca, um óleo novo. Então, esqueça o passado, o Senhor diz para mim e para você hoje. Esqueça tudo o que foi feito lá atrás, porque eu tenho uma unção nova para esse lugar. Eu tenho uma unção nova para esse tempo. E a palavra de hoje, a palavra que o Senhor nos dá hoje, é que o Senhor vai hoje reconquistar a minha e a sua confiança. Eu tenho convicção que quando essas notícias do El Niño começou a chegar, algumas pessoas começaram a se arrepiar. Não foi? Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia. Sabe o que eu vou dizer para você? O Espírito Santo está aqui essa noite. Ele vai te levantar outra vez. O Senhor me mostra aqui mulheres cansadas, sobrecarregadas. Você não aguenta mais. Os céus estão aqui hoje dizendo para você, o descanso do Senhor está aqui hoje. O renovo do Espírito Santo está aqui nessa noite. Eu queria que você abrisse Juízes, no capítulo 6. Juízes capítulo 6. Aleluia. Juízes capítulo 6. Lá no versículo 11.
Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do grande carvalho em Ofra, que pertencia a Joás, do clã de Abiezer. Gideão, filho de Joás, ele estava debulhando trigo no lagar, a fim de não ser descoberto pelos midianitas. Até aqui. Deixa eu dar um pano de fundo do que estava acontecendo. Israel estava constantemente sendo atacada pelos midianitas. Tem aqui alunas do Casa de Isabel aqui? Glória a Deus, eu tenho uma mentoria online, mais de 100 mil alunas no mundo todo. E a gente fez um estudo juntas sobre os inimigos de Israel. Quem conseguiu participar desse estudo? E nós falamos sobre alguns inimigos de Israel e como são mesmo potestades espirituais que muitas vezes assolam a igreja. E nós que somos do Casa de Isabel, nós que já aprendemos, sabemos aonde os midianitas atacam. Então os midianitas é aquele tipo de inimigo que vai roubar a celebração. Os midianitas atacavam Israel, não impedindo Israel de trabalhar e de plantar. Os midianitas permitiam que Israel plantasse, que Israel trabalhasse, que acordasse cedo, que se esforçasse. Mas no dia da colheita, os midianitas iam lá roubar a colheita. Sabe aquele inimigo que você faz a festa de casamento, você faz a festa de aniversário, ele deixa você montar tudo, mas no dia da festa, ou no dia de você colher, no dia de receber o pagamento, o que ele vai fazer? Roubar a celebração. Já viu que tem pessoas que quando estão felizes, elas ficam preocupadas, será que eu posso ficar feliz? Dá até medo, porque sempre na vida dela, quando ela está muito feliz, alguma coisa acontece para roubar a celebração. Sabe o que é isso? Ataque dos midianitas. Então Israel estava constantemente sendo atacado, e sabe o que o ataque dos midianitas faz? Ele causa desânimo. Porque você pensa, eu trabalho e não desfruto, porque o inimigo vai lá e rouba. Então Gideão, para não ser roubado, eles conseguiram colher. Gideão leva um pouco de trigo para debulhar, para malhar no lugar de prensar uva. Ele imagina que ali os inimigos não iriam roubar. Mas mal sabia Gideão que estando no lagar, Gideão estava se entregando como a própria uva que precisava ser esmagada para que a libertação dos midianitas, para que a nova unção quebrasse o jugo daqueles inimigos. Às vezes, Deus vai permitir que você pense que você está se escondendo. A grande verdade é que o Senhor está te levando para um lugar onde Ele vai te transformar. Gideão entra inteiro naquele lagar e começa a debulhar o trigo, a esconder o alimento para não ser roubado, mas ele é encontrado pelo Senhor. O anjo do Senhor, ele aparece a Gideão. Sabe quando você é a uva do lagar? Quando nós usamos o lagar para se esconder, nós estamos no lugar certo, fazendo a coisa errada. Muitas de nós podem estar no lugar certo, mas não entendendo aquilo que Deus está fazendo. Sabe algo que os céus estão clamando nesse tempo para pessoas? Como diz lá em Romanos, que renovem as suas mentes e entendam o que os céus estão fazendo. Muitas vezes nós estamos dentro das igrejas, ocupando lugares, mas nós não estamos mais alinhadas com o que o céu está fazendo. Nós estamos andando numa unção antiga, vivendo um tempo antigo, quando Deus já levantou a nuvem, já se movimentou. Sabe o que eu vejo para nós aqui no sul? Que nós precisamos entender o que os céus estão falando para o sul do país. Posso dizer uma coisa? A nuvem já se movimentou, nós precisamos levantar a tenda e seguir a nuvem da presença de Deus para aquilo que o Senhor está nos chamando. É tempo, sabe do quê? De mudança, de transição. Não resista às transições de Deus. Vai chegar uma hora no meu e no seu chamado que você vai descobrir que nunca foi sobre o seu nome ou sobre você, sempre foi sobre a glória de Deus. E às vezes, assim como Gideão, para a glória de Deus vir, nós vamos precisar entender o porquê que nós estamos nesse lagar. E o lagar é um lugar de esmagamento, de pressão. E sabe do que mais? De separação. Talvez esse é o ano que você mais tem enfrentado crise nos relacionamentos.
E você está dizendo assim: ah, Senhor, com certeza é o diabo. E Deus está falando: filha, eu estou permitindo essa crise, porque eu quero que você cresça no meio dessa crise. Você está se sentindo sozinha? Às vezes você se percebe: Senhor, eu não tenho ajuda, eu estou tão sozinha. Porque o Senhor quer que você busque ajuda do alto. Na Bíblia, esse lagar ele aparece como um símbolo de mudança, onde o fruto é quebrado para que algo novo saia. Uma vez eu tinha lá no sul, lá em Santa Catarina, acho que aqui também, no verão a gente tem as uvas, né? Eu acho que aqui tem várias parreiras. E a gente compra uva direto com o agricultor, então vem naquelas caixas. Então vem muita uva. Então quando eu compro uma caixa de uva, eu já separo algumas para minha mãe, para minha família. E eu lembro que estava tão corrido que eu não consegui distribuir as uvas. Eu deixei um pouco na geladeira, um pouco fora. E numa das distrações de viagem, de tantas coisas para resolver, as uvas ficaram fora e se estragaram. E eu fiquei com uma dó quando eu vi aquela uva estragada, que era tão doce, tão gostosa. E uma amiga minha falou algo assim para mim, disse: olha, quando você compra muita uva assim, você pode fazer uma coisa que é muito útil, você pode fazer o suco da uva. Porque se você tritura a uva, se você faz o suco da uva, você põe na geladeira, ela se conserva e você não perde as suas uvas. E aquele dia o Senhor falou comigo: às vezes o que vai me preservar e preservar você no meio da grande tribulação é as transformações que eu e você vamos nos permitir passar ou não. Por que adianta ter um fruto podre? Porque eu quero manter, mas eu quero assim, eu quero desse jeito, do que você entregar na mão e dizer: Senhor, pode esmagar para preservar a essência que há dentro de mim. Então, o Senhor estava sinalizando: Gideão, eu vou te esmagar. Eu te encontrei aqui porque você é a minha uva. Você é o fruto que eu vou transformar. Você está tentando sobreviver no meio da pressão, mas eu vou fazer você ser transformado no meio dessa pressão. Quem aqui está passando por pressões difíceis? E você diz assim: Senhor, eu não vou resistir. E saiba de uma coisa: se entregue hoje como uma uva para ser esmagada para Ele. Deixa o Senhor fazer isso aqui com você hoje, esmagar você, para preservar a sua essência. O lagar é o cenário onde o medo e a fé se encontram, sabia? E eu nem sabia eu nem tinha me ligado que o nome desse lugar é Encontros de Fé. O lagar é um encontro de fé. Essa grande igreja hoje, sabe o que ela é? Ela é um grande lagar. Você entrou na arapuca de Deus. Você recebeu um convite aqui dentro no Encontro de Fé, um grande lagar de esmagamento, onde o velho é triturado e o novo nasce, onde Deus visita as improváveis, onde Deus faz da pressão nascer uma nova unção, que vai quebrar todo o jugo. E algumas lições eu quero tirar desse texto de Juízes, para mim e para você. A primeira lição é que o chamado, quando ele chega na nossa vida, ele faz nos sentir pequenos. Não existe uma mulher aqui, um homem que está aqui, que quando recebeu o chamado de Deus não se sentiu pequeno, improvável, indigno. Senhor, mas como? Lembram de Moisés quando ele recebeu o chamado? Senhor, como? Se eu sou gago, como que eu vou chegar diante de Faraó e dizer: Faraó, liberta o povo? Como? Como que eu vou chegar? Ele vai rir de mim. Moisés falou isso: ele vai rir de mim. Como que o Senhor escolhe alguém de língua pesada, alguém que não tem o dom da comunicação? Mas sabe de uma coisa? O Deus que chama é o Deus que também prepara, é o Deus que equipa. Sabe que eu descobri durante esses anos todos? Que para onde Deus aponta, Ele paga a conta. Que aquilo que Ele promove, Ele também sustenta. Se Ele te levantou, Ele diz: abre a tua boca que eu te encherei. Não esqueça. Aleluia. Nós sempre vamos nos sentir pequenos diante desse chamado.
A insegurança é o primeiro gigante que se levanta quando o céu libera uma palavra sobre nós. Será que eu posso? Tem mulheres que estão aqui que o Senhor chamou você para estar fazendo uma faculdade, sabia? Você sabe disso. Está queimando no seu coração fazer aquele curso. Está queimando no seu coração dar aquele passo de fé. E você está dizendo assim, não, eu não posso, porque eu não vou dar conta, olha, parece que não combina. Sabe, eu vou te falar uma coisa, a fé não é pelo que a gente vê. Não está nos nossos olhos a fé no que a gente crê. Se você ouve a voz de Deus e Ele te deu um sim, obedeça a voz do Espírito Santo. E a insegurança, ela precisa ser vencida. Eu digo que quando o Senhor chama alguém, a insegurança é aquela que primeiro vai dizer para você assim, ó, fica onde você está. Mas Deus não nos chama no tamanho da nossa força. Ele nos chama pela dimensão do propósito que nós carregamos. Ele não olha para a sua força hoje. Ele nem olha para que se você entende tudo hoje. Vocês lembram quando Paulo disse assim, ó, quando eu era criança, eu falava como criança. Eu pensava como uma criança e eu agia como uma criança. Mas quando eu amadureci, quando eu cresci, eu comecei a falar como alguém maduro. E eu comecei a agir com maturidade. Posso te dizer, no meio do processo, quando você diz sim ao Senhor, você vai amadurecendo. E o Senhor está dizendo uma palavra para você. Uma vez eu estava lá em casa orando. Eu gosto muito de orar nas madrugadas. Parece que quando eu perco o sono, eu sinto no meu espírito o Senhor me chamando. E eu vou para a madrugada. E quantas vezes o Senhor me convidou e eu disse sim, eu consegui vencer o sono. Que eu disse sim para aquela voz. Quantas vezes na minha sala a glória do Senhor já estava me esperando. Quando eu me ajoelhava no chão, não precisava de muito, porque a presença de Deus já estava ali. E eu lembro quando o Senhor começou a desvendar o chamado dele na minha vida. Quando eu era uma mulher que cuidava de uma filha em casa, pequena, uma pré-adolescente, dona de casa. Eu lembro que foi numa dessas madrugadas, o Senhor falou comigo, filha, eu vou começar a levantar mulheres improváveis nessa nação. E eu falei, é mesmo, Senhor? Glória a Deus, Pai. E o Senhor falou, e eu vou levantar você. Eu comecei a rir. E eu falei, até eu me acordei no outro dia pela manhã, eu falei, Telmo, não me chama de orgulhosa. Mas o Senhor falou uma coisa comigo que eu vou ter que só compartilhar contigo, porque se acontecer... Mas o Senhor me mostra uma grande exposição para o Brasil inteiro da Abba Pai, da igreja, de nós. E o Telmo riu junto comigo. Porque do sul, de Santa Catarina, de Criciúma, de uma cidade pequena, sem ninguém, nenhum famoso ao redor para fazer para nada. Mas quando Deus quer fazer, Ele não precisa de homem nenhum, Ele pega e faz. E o Senhor aquele dia, Ele falou assim para mim, naquela madrugada, Ele disse assim para mim, com essas palavras, com a autoridade que eu te dei, vai e liberta a tua cidade. Com a autoridade que eu te dei, vai e liberta a tua religião, a tua região. Com a autoridade que eu te dei, liberta a tua nação. E com a autoridade que eu te dei, vai e liberta as nações. Deus, Ele trabalha com níveis na nossa vida. Deus está aumentando o nível de influência e autoridade do povo de Deus. Deus está aumentando o nível de influência e autoridade das mulheres que andam com Deus. Posso te falar uma coisa, minha irmã? Não é mais tempo de andarmos agarradas à religião, ou brigando por denominação. Chegou o tempo de andarmos com Jesus, olhando para Ele, vivendo uma vida viva de oração, sendo guiadas pelo Espírito de Deus. E você não imagina o que os céus vão fazer através da sua vida, da sua casa. Os céus estão olhando, sabe para onde? Para os nossos frutos, para os nossos filhos. Os céus vão começar a liberar uma unção nova sobre os nossos filhos. Não retenha os seus frutos. O tempo, esse é o tempo onde o Senhor está dizendo, a minha presença e a minha autoridade vão contigo.
Era isso que Deus estava fazendo com Gideão. Porque Gideão vai e mostra para o anjo toda a insegurança dele. Sabe o que ele diz? Ele diz assim: Senhor, como que... Se você continuar lendo, você vai dizer que Gideão vai dizer: Senhor, eu sou o menor da minha família. E a minha família é a menor de todo o clã. Você já se sentiu assim, que a sua família é a menor? A desprezada? Posso te dizer uma coisa: o Senhor é aquele que não despreza. Hoje o Senhor está de olho aqui nas improváveis nessa noite, para suscitar uma unção nova que vai sacudir o Rio Grande do Sul. Quem crê nisso? Deus está prestes a levantar mulheres aqui. E é tão lindo, vocês não sabem disso, mas a minha bisavó e o meu bisavô são de Porto Alegre. Ela era uma mulher à frente do seu tempo, a minha bisavó. Ela era professora aqui no Porto Alegre, há muitos anos atrás. E hoje todos os meus tios, por parte da minha mãe, moram aqui em Porto Alegre. Só a família da minha mãe foi para Criciúma. Então era bem provável que eu também fosse uma gaúcha. Se não fosse a migração da minha avó, a minha avó chamada Esther, que foi lá para Criciúma. Mas o Senhor está falando aqui com você, que Deus está levantando mulheres no Rio Grande do Sul, para impactar a nação brasileira com a glória dEle, com a unção dEle. Você crê nisso? As mulheres do Rio Grande do Sul já foram chamadas as mulheres mais bonitas do Brasil. E eu posso concordar com isso. Grandes mulheres, maravilhosas. Mas sabe, não é só a beleza física. O Senhor vai derramar uma unção nova sobre esse estado, sobre as mulheres desse estado. Uma coragem sobre as mulheres desse estado. E Gideão diz uma coisa: Senhor, mas eu sou o menor. E o Senhor fala: filha, não importa se você é o menor, importa se eu estou com você. E Gideão, ele encontra 3 frentes de batalha que eu e você vamos ter. A Bíblia mostra 3 frentes de batalha que cada uma de nós vamos ter que enfrentar na nossa vida. E eu quero que você preste bem atenção nisso, e essa é a segunda lição. Deus chama Gideão, mas antes de libertar uma nação inteira, ele precisa vencer guerras internas. Às vezes você pensa assim: Senhor, está demorando tanto aquilo que o Senhor quer fazer na minha vida. Mas será que os céus estão esperando para que você enfrente as suas guerras internas? Eu estava lendo Neemias esses dias, e eu descobri que Neemias, ele termina o muro a restauração dos muros de Jerusalém em 52 dias. Tempo recorde. E é tão lindo que o muro fica pronto entre agosto e setembro. No próprio mês que nós estamos. Que é o mês no calendário hebraico de Eliú, e diz que é agosto e setembro. E ele restaura em 52 dias. Mas existia uma necessidade de uma restauração interna, que foi Esdras que conseguiu, junto com Neemias, conquistar, que demoraram muitos anos. Sabe, às vezes, eu sempre digo isso, que Deus não restaura casamentos. Você pode dizer: Deus não restaura casamentos? Não. Deus restaura pessoas. Pessoas restauradas restauram casamentos. Se Deus não restaurar a gente por dentro, aquilo que está fora vai ser destruído. A grande verdade é que o que está fora de nós é o fruto daquilo que está dentro. Nós queremos ver as paredes e o Senhor quer os fundamentos. Nós queremos trocar a tinta e fazer tudo bem rápido, e Deus quer mexer nas vigas mais profundas da nossa vida. Arrancar rejeição, arrancar inveja, arrancar o medo, arrancar a insegurança. E para isso acontecer, Ele vai proporcionar situações onde essas coisas vêm para fora. Como é que o purificador de prata purifica a prata? Vocês sabem disso? Ele faz com que toda a impureza venha para fora. O momento que você às vezes se sente mais indigna, ou talvez mais suja, seja o momento onde Deus está te limpando, tirando para fora. Quando você reconhece: eu sou orgulhosa mesmo, eu sou resistente, eu não tenho sido obediente à voz de Deus. É a escória vindo para cima, o Senhor limpando você para que você se pareça mais com Ele. 3 coisas acontecem, 3, que vão transformar o nosso interior
E são 3 tipos de inimigos que todo libertador vai ter que enfrentar. Eu enfrentei os meus, você vai enfrentar os seus. O primeiro inimigo é que afronta aquilo que está dentro de nós, é a batalha da mente, é a voz da inferioridade. É a nossa história da nossa família, o que você ouviu lá atrás, que você vem carregando até hoje. Eu lembro de uma moça que eu dizia para ela, você tem que estudar, você é tão inteligente. Ela não conseguia se ver como pessoa inteligente. Ela disse, não, mas eu já reprovei na escola, as minhas notas eram muito baixas. Eu falei, mas você vai conseguir. Você é tão inteligente quando você vai resolver um cálculo, você é tão resolutiva. E ela não conseguia se enxergar dessa forma. Ela se enxergava com as palavras que ela ouviu quando ela era criança. E eu lembro que eu comecei a orar por ela e falar e dizer, faz essa faculdade. Gente, ela começou a fazer a faculdade. A nota mais baixa dela é 9,5. Todo o boletim dela de faculdade, 9,5 e 10, 9,5 e 10. Outro dia ela estava triste, tinha tirado um 8. Eu falei, olha só o nível que tu tá. Mas ela falou para mim, por que eu perdi tanto tempo acreditando em mentiras? Por que eu não acreditei que Deus estava me chamando para esse lugar e Ele estava me capacitando para estar nesse lugar? Ela vai se formar agora. Se Deus quiser, eu vou na formatura dela. Mas sabe, quantas de nós existem guerras internas dentro de nós, nós precisamos vencer e não vencemos. Dentro, você acaba não vencendo fora. Eu lembro, eu já falei isso aqui. Quantas mulheres aqui ainda não dirigem? Levanta a mão bem alto, pode levantar. Não dirigem ainda carro. Não tem carteira de motorista, levanta a mão. Deixa eu profetizar para você agora. Tem coragem? Recebe aí. Esse ano, eu declaro, você que está com a mão aí levantada, que tem pavor, que tem medo, esse ano, você vai enfrentar esse medo e vai tirar a sua carteira agora, em nome de Jesus. Pega aí agora a carteira na mão, pega. Pela fé. Amém. Agora deixa eu falar uma coisa. Amanhã vai lá na autoescola se inscrever. Não espere o medo ir embora. Passa no cartão em 12 vezes. Deus vai mandar o recurso. E eu quero dar a segunda profecia. Recebe aí. Quando você tiver a carteira, você vai também ter o carro. Eu te abençoo em nome de Jesus. Mas eu tirei a carteira com 35 anos de idade. Porque eu coloquei na minha cabeça que eu tinha medo de dirigir, que eu não ia conseguir dirigir. Eu achava muito difícil. Meu marido, que é um encorajador, digo que ele é o meu Boaz. Vocês olham assim para mim, essa mulher que hoje eu me tornei, fala muito do homem que está do meu lado. Muito do meu marido que está aqui. Me encoraja, acredita em mim. Ele foi lá, pagou a carteira, entregou na minha mão e falou assim, começa suas aulas amanhã. E eu falei, pelo amor de Deus, eu tenho medo, não vou conseguir. E graças a Deus, eu passei de primeira, sabe? E viajo por tudo. E olha que coisa linda, dentro do meu chamado que hoje eu exerço, Criciúma não tem um aeroporto. Então eu preciso ou vir a Porto Alegre, pegar os voos ou a Florianópolis. E pela graça de Deus, muitas vezes quem vai dirigindo até os aeroportos sou eu com o meu carro. E eu glorifico a Deus porque eu obedeci a Ele. Você parece que é tão simples uma carteira de motorista, mas como que o seu chamado às vezes está atrelado a uma pequena obediência. Então não espere o medo ir embora, vai com medo mesmo. E eu quero ouvir testemunhos, às vezes eu ministro sobre isso. Eu recebo tantas fotos de carteira de motorista que eu poderia colecionar, de mulheres que conseguiram vencer, e eu declaro que você vai vencer também. Então vença esse inimigo que afronta você internamente, que fica te afrontando, dizendo que você não vai conseguir, pois você vai acordar pela manhã e vai dizer, eu vou conseguir, porque o Senhor me fez para reinar, Ele me fez para vencer, Ele me fez para vencer o medo. Eu descobri um segredo, que eu vou distribuir esse segredo aqui. Eu estava um tempo atrás um pouco triste.
Todas nós vamos passar por momentos que a gente vai estar um pouco mais abatida. Quem já passou por isso? Eu estava muito abatida, cansada, questionando algumas coisas. E eu comecei pela manhã a dizer: Senhor, fala comigo. Eu já acordava com aquela angústia no meu peito. E eu comecei a orar: Senhor, eu sei que o Senhor também, existe tristeza segundo Deus. O que o Senhor quer produzir em mim através disso? E parece que quando eu acordava pela manhã, eu não conseguia ver nada para agradecer. Meus olhos estavam parece fechados, eu só conseguia ver aquilo que eu não tinha. Já viu a síndrome de Eva? Que Eva tinha todas as árvores do jardim, mas ela conseguia olhar só para aquela que ela não poderia tocar. E o Senhor, numa manhã de oração, eu corri para orar. Porque eu sou assim, gente, eu sem Deus eu não sou nada. Se eu não estou com Ele no chão, com o meu joelho no chão, eu não sou ninguém. E eu fui orar: Senhor Deus, me dá uma direção. Tira essa angústia do meu coração. E o Senhor falou assim para mim: filha, a murmuração fecha o céu. O céu está fechado porque tem muita reclamação. Você está olhando só o que te falta, só o que você não tem. Você está olhando só para o medo. Você vai tomar um remédio. Você vai tomar 2 cápsulas de gratidão todo dia pela manhã. Aí 2 motivos de gratidão pela manhã. E eu comecei: eu estou com saúde, estou saudável. Glória a Deus, eu não estou internada, não estou no hospital, não estou lutando pela vida. Eu tenho as minhas pernas, eu posso caminhar, eu tenho mobilidade, eu tenho as minhas mãos. Amém. Obrigada, Jesus, pela minha saúde. Depois eu olhei para minha família. Era meu sonho de crianças me casar e ter filhos. Olha o que Deus me deu. Aquele dia pela manhã eu já fui outra pessoa. Aí à tarde uma mulher me liga lá da igreja, me manda uma mensagem: pastora, eu estou há 3 meses sem ir no culto. Eu falei: eu estou sentindo mesmo a tua falta. E ela falou: é porque a minha filha está internada na UTI há 3 meses. E eu estou morando dentro do hospital. Será que tu poderia vir aqui e ficar um pouco comigo? Trazer a igreja para mim? Eu fui no mesmo dia. Cheguei lá naquele quarto de hospital, era isolamento. Ela tinha saído da UTI, estava no isolamento. Uma menina de 16 anos, com paralisia cerebral. Desde que nasceu, a mãe vive nessa guerra. Ela nunca dormiu uma noite de 8 horas, a mãe. Nunca teve uma noite assim, 8 horas de sono. E aí eu sentei, e aquela mãe, vocês pensam que ela estava triste, desanimada? Ela estava muito feliz. E ela dizia assim para a menina: olha filha, quem veio visitar a gente? E a menina não fala, a menina não tem expressão. Olha filha, e beijava a filha. E era como se a filha falasse com ela. Ela dizia para mim: ela está tão feliz que tu está aqui, pastora. E eu olhando aquilo, e ela com aquela alegria. E eu vi um monte de foto colada naquele quarto de hospital. Eu vi aquele quarto colorido, aquele quarto alegre. A menina estava com as costas toda parafusada, porque como ela cresceu, a coluna dela entortou, tiveram que colocar um parafuso para a coluna dela ficar em pé de volta. Se abriu 2 vezes a cirurgia. E ela dizendo: pastora, quando a cirurgia se abria, eu clamava o sangue de Jesus, os médicos vinham, me ajudavam. E olha como Deus é maravilhoso, olha como ela está bem. E eu vendo aquela situação, eu saí daquele quarto de hospital chorando. E eu falei: Deus, eu não quero nunca mais murmurar, eu não quero nunca mais fechar os céus sobre a minha vida, mas eu quero todos os dias tomar as cápsulas de gratidão. Sabe o que aconteceu comigo quando eu cheguei em casa? A Isabela, minha filha de 11 anos, veio ao meu encontro andando, falando assim: mãe, a escola hoje, tu não tem noção o que aconteceu. E ela me abraçou, e eu falei: me abraça, Isabela, me abraça. Me abraça, minha filha, porque tu anda, porque tu fala, porque tu entende. Obrigada, Jesus. E eu tomei mais uma cápsula de gratidão. Sabe o que falta? Nós estamos só olhando para o que falta. E Deus está falando: olha para o que eu já fiz na sua vida. Se levanta, mulher. Quantas tem mães atípicas aqui? Eu queria que você levantasse a sua mão, se elas estão aqui. Às vezes elas têm dificuldade de vir nesses cultos.
Os céus estão olhando para você. Quantas mães gostariam que o filho falasse mamãe? Só isso, mamãe. E quantas mães, quantas de nós estão reclamando daquilo que nós deveríamos estar agradecendo? O Senhor falou para mim há uns anos atrás, dizendo assim: filha, eu estou ouvindo o choro das mães atípicas. Eu vou vir sobre elas com graça, com favor. Eu quero que você seja abraçada pelo Espírito Santo hoje, que Ele te fortalece. E há cápsulas de gratidão para você nessa noite. O segundo inimigo é aquele que afronta a nossa família. São os altares falsos dentro da nossa casa. São os comportamentos que nós trazemos da nossa criação. É a irritabilidade. É o palavrão. É a grosseria. Porque olhando daqui de cima parece tudo anjo, gente. Olhando daqui de cima só falta criar asa e voar. Você olha assim, ai, que querida que ela é. Olha para tua amiga, você pensa, que querida que ela é. Você já viu ela brava? Você já viu como é que ela fica quando o filho dela faz alguma coisa que ela não gosta? Hein? Quem aí a mãe falava assim para você, ó, você vai ver, eu vou sumir. Né? Você vai ver, eu vou pegar uma estrada reta e vou desaparecer. Quando as mais dramáticas diziam, vocês querem me ver no caixão. Se você não cuidar, você vai começar a repetir as mesmas coisas. Quantos altares falsos que nós vamos precisar derrubar dentro da nossa casa? Às vezes seu pai traiu a sua mãe. Sua mãe não teve um casamento feliz. E você está sangrando justamente na vida do seu marido, cobrando dele coisas. O seu marido não é o seu pai. Ele é o seu marido. Você tem um pai celestial. Mas o seu marido é seu marido, ele não é o seu pai. Quando nós precisamos derrubar esses altares falsos, de mentiras, dentro da nossa casa. Eu lembro de quantos que eu derrubei dentro da minha casa. Quantas mentiras do diabo que precisavam ser desmascaradas. E lá em casa, gente, não escapa ninguém. Outro dia eu sonhei que eu estava numa guerra espiritual. E quando eu acordei, o Senhor me deu uma direção: unge a tua casa. Eu peguei o óleo, botei na minha mão e fui para as portas, para as janelas e comecei a orar. E passou a Isabela perto de mim, eu orei por ela. E passou o Theo perto de mim, eu orei por ele. Eles ficam meio rindo assim, sabe? Eles ficam assim. Mas na hora que o negócio aperta, eles mandam eu repreender. Aí eu comecei a orar, a minha cachorrinha passou por mim, eu fui na minha cachorrinha. E eu fui orando por tudo. E repreendendo, nós temos que muitas vezes nos levantar dentro da nossa casa, porque existe uma batalha espiritual, existe uma guerra. Vocês se lembram antigamente que tudo era música de guerra? Pelo Senhor, marchamos sim, o seu exército poder. Tudo era guerra espiritual. Aí a gente acha que era só um modismo, aí passou. Agora nós estamos na adoração. Não, gente, existe uma guerra espiritual. Efésios diz que existe uma armadura, inclusive espiritual. Nós muitas vezes precisamos nos levantar em oração dentro da nossa casa. E assim derrubando altares falsos. Porque o inimigo ele vem, às vezes, através de um desenho de uma criança, né, assim, dos nossos filhos, de um relacionamento, de uma amizade. A mãe ela tem um olhar que ninguém vai nunca entender, que a mãe ela vê tudo. Ela sabe quando vai chover, ela sabe quando vai dar frio, ela sabe quando aquela amizade presta ou não presta, ela sabe tudo. E eu falo isso para a Isabela está falando assim para mim: mãe, parece que às vezes eu estou andando na rua e vem uma frase assim, ó, me escuta mais. Mãe, eu já queria até um rap do que tu fala para mim, me escuta mais. Porque eu estou assim para ela, me escuta mais. Filha, a mãe tem mais experiência. Às vezes eu falo uma coisa para ela, fala, mãe, não dá para entender. Estava dando tudo certo, mas só foi tu falar.
Então, nós precisamos estar ligadas, sabe? Às vezes você está tão distraída que você não vê o inimigo roubando a sua própria casa, os seus filhos, a inocência dos seus filhos. E o terceiro inimigo é aquele que vai afrontar a nossa nação. É o campo visível, é uma guerra pública. Você sabia disso? Enquanto você se esconde, não se posiciona, não tem guerra. Agora vai se posicionar como uma mulher de Deus, senão vão te perseguir. Hoje em dia, é só falar verdades que tem muitas pessoas que não têm mais suporte para ouvir verdade. Se posiciona, para você ver como tem sido difícil se posicionar na nossa nação. Porque a verdade, ela está ferindo os ouvidos. Mas não tente libertar uma nação antes de vencer os seus próprios inimigos. E não tente vencer os inimigos da tua nação sem vencer os inimigos da tua casa. Não tenta ajudar a outra família se a sua casa precisa de ajuda. Conserte, lá em Neemias eu gosto tanto disso, que ele deu uma ordem que fala muito sobre aquilo que nós devemos fazer. Cada um conserte o muro que está na frente da sua casa. Quando aquela parte estiver completa, você pode ajudar a casa do outro, você pode auxiliar o outro. Agora, a terceira lição que eu aprendo é que o lagar é quando a nossa fraqueza é exposta. Gideão estava debulhando trigo no lagar escondido. E o lagar é o lugar onde Deus expõe aquilo que está escondido. Aquilo que a gente pensa assim, nossa, ninguém vai saber. Mas o Senhor sabe, o Senhor conhece. Quando as nossas debilidades, elas ficam anunciadas, Deus começa a revelar a sua força. Gideão precisou romper com uma mentalidade antiga. Gente, como é difícil. Como o nosso cérebro, eu tenho estudado um pouquinho sobre isso. Como que o nosso cérebro se sente confortável fazendo sempre as mesmas coisas. É só um exemplo aqui. Quem aqui, quando vai num restaurante, gosta de sentar na mesma mesa? Você pode observar. Principalmente, sentei naquele dia, ou mulheres que costumam fazer sempre as mesmas coisas, tem mais, porque é muito mais fácil. O nosso cérebro, ele vai sempre, ele vai dificultar quando nós vamos fazer uma coisa nova. Tenta aprender uma língua nova para você ver. Aprendeu inglês, por exemplo. Tenta fazer uma coisa nova que você nunca fez. Vai vir uma resistência. Mas o céu está falando para mim e para você, rompa com a mentalidade antiga. E sabe como é que você rompe com a mentalidade antiga? Fazendo algo novo. E eu vou deixar aqui um desafio. Para amanhã, você fazer algo novo. Posso? Como obediência. Vou fazer algo que eu não sou acostumada a fazer. Vou fazer algo novo. Como você diz assim, eu vou colocar o pé no novo de Deus, naquilo que Deus está fazendo. Gideão teve que romper com a história familiar. Posso te falar, você não é as mulheres da tua família. Para de repetir isso. E para de repetir para a sua filha ou para o seu filho. Ah, olha ali o tio fulano. Olha ali a avó ciclana. Ele não é o tio nem a avó. Ele é alguém que está construindo uma história com Deus. Então rompa com essa história familiar. Gideão precisou entender que para Deus menos é mais. Vocês lembram quanto que ele tinha de gente para batalhar junto com ele? Mais de 32 mil. Ele aprendeu duramente que às vezes Deus, para fazer você vencer, Ele vai ter que reorganizar quem está perto de você. Ele também teve que aprender a discernir as desconexões divinas, porque Deus, Ele é aquele que conecta, mas nós nos esquecemos que Deus também é aquele que desliga e desconecta. A gente gosta de dizer, ai, Deus é aquele que liga. Pois é, mas Deus também é aquele que desliga. Em quarto lugar, Deus recupera a confiança de Gideão. Antes de libertar os outros, Deus cura aquele que irá libertar. Sabe, eu aprendi que Deus não vai se unir à sua dor, Ele vai se unir à sua cura. Ele não vai ficar repetindo a mesma história para você. E sabe, durante todos esses anos que eu tenho ministrado com mulheres, em gabinetes pastorais, em conversas, eu descobri que algumas mulheres não querem ser curadas, elas querem continuar sangrando, continuar vivenciando as suas dores.
Mas os céus estão aqui dizendo para você hoje, se você quer se levantar desse lugar, existe uma unção aqui nessa noite, para curar você, para tirar você desse lugar. O espírito de vitimismo, que muitas de nós às vezes acabamos caindo. Você já viu, isso é um esquema, gente. Observa isso na sua vida. Não quero que você olhe para sua sogra, nem para sua mãe, nem para sua amiga. Essa é uma palavra para você analisar a sua vida. Amém? Mas observa, se às vezes quando você não está carente, e você quer chamar a atenção de alguém, você não se vitimiza. Só para pensar. O espírito, sabe quem que alimenta o espírito de vitimismo? Jezabel. Sabe por quê? É um espírito de manipulação. E quem se alimenta do vitimismo, de sempre estar doendo, sempre estar falando das suas dores, usa manipulação para conseguir o que quer. Jezabel, ela tenta sustentar um culto à dor, um culto ao sofrimento. Vocês lembram que os adoradores de Baal, eles se machucavam? Não cultue as suas feridas. Você mostra elas para Cristo, diz assim: Senhor, o Senhor tem poder para me curar. E eu vou me levantar nessa noite como uma mulher curada aqui nesse lugar. Eu conheci uma mulher que sofre muito por conta de um filho. E todas as vezes que eu encontrava com ela, ela chorava para mim a dor do filho. A dor do filho nas drogas, a dor do filho perdido. E a dor, até que esse filho começou a agredir ela. Ela teve que ir para uma outra casa. E ela sempre muito triste, muito... E um dia eu falei para ela, eu disse assim: daqui para frente você vai fazer igual a Sunamita. Quando alguém te perguntar como está o seu filho, como está a sua casa, você vai dizer que está tudo bem. E ela falou: mas eu não vou estar mentindo. Não, você vai estar profetizando. Olha que lindo isso, gente. E você vai se levantar como alguém curada. E você vai dar limites para esse menino. E você vai viver como uma mulher que anda aos pés da cruz, andar com Cristo, e é para Ele que você vai chorar. Mas as pessoas que você está compartilhando, elas não podem fazer nada por você, a não ser te olhar com pena. Ela encarou aquilo. E nos próximos meses que eu fui encontrando ela, eu encontrava ela no salão de beleza, eu chegava lá: oi. Ela: oi, como é que vai? Tá tudo bem. E tá tudo bem mesmo? Tá tudo bem. Eu falava para ela: mas para mim tu pode falar? Ela falou: só aos pés da cruz, tá tudo bem. E aí, e ela falando, e eu perguntando: e aí como é que tá? E ela sempre bem bonita, bem arrumada, ela começou a melhorar, aquele aspecto, sabe? E ela: tá tudo bem. Até que, há um mês atrás, eu chego no salão, ela está chorando. Eu falei: ai, voltou de novo. Ela estava chorando. Ela falou: ainda bem que tu chegou aqui, eu queria que tu estivesse aqui. Eu quero te contar uma coisa. E eu falei: o que foi? Ela falou: eu estou chorando, mas eu estou glorificando a Deus. Eu disse: então me conta. Ela falou: meu filho, ele me procurou hoje. Ele disse: mãe, eu te amo, mãe. Mãe, eu não sei o que está acontecendo, mãe, mas eu te amo. Meu coração é teu, mãe. Porque uma mulher se derramou. Sabe o que você precisa? Calar sua boca para as pessoas e dizer assim: ó, vai tudo bem comigo. E mostrar para Cristo, e chorar para Cristo, e falar para Ele. Deus está levantando uma geração de mulheres que transformam a dor em destino, que transformam a dor em testemunho. A quinta lição que eu aprendo com Gideão, e eu já vou terminar, é que existe um processo de separação que a gente muitas vezes não quer passar. E não será sobre números, sabe? O que Deus vai começar a fazer no Brasil não é mais sobre números, quantidade de pessoas. É sobre aquelas pessoas que entenderam o que Deus está fazendo. Gideão começou com 32 mil, mas terminou com 300. Foi o processo da peneira, da purificação e da reorganização da batalha. Sabe o que Deus vai começar a fazer com a sua vida? É reorganizar as pessoas que vão estar do seu lado. Deus, Ele faz algo lindo para Gideão. Ele fala: filho, eu preciso separar aqueles que gritam pela tua espada.
Tem 32 mil, mas não são os 32 mil que gritam pela tua espada. Deus está unindo pessoas que têm a mesma voz, o mesmo som, o mesmo propósito, o mesmo coração. Pessoas conectadas com a vida de Deus. Se você tem passado por uma reorganização dos relacionamentos, para de chorar. Começa a agradecer a Deus e dizer: Senhor, agora me conecta com quem é do teu coração. Talvez Deus diminuiu o ciclo de pessoas que iam na tua casa, que eram tuas amigas. Você não está nem entendendo. Houve separações que nem aconteceu nada. Não houve briga, mas houve um distanciamento. Sabe o que é? Deus reorganizando a batalha. É Deus te juntando com gente que ama Ele. E aí, em sexto lugar, eu aprendo que o libertador, ele enfrenta o invisível. Uma coisa é como você se vê, e outra coisa é você receber a revelação de como Deus te vê. Gideão, quando ele foi chamado, ele disse: Senhor, eu tenho medo. E o Senhor fala: mas eu te chamo de um forte guerreiro corajoso. Hoje o Senhor está mudando as palavras sobre você nessa noite. O Senhor está removendo uma unção antiga e velha sobre a sua vida. Ele fala para você assim: ó, eu já abri o mar vermelho na sua vida, eu já fiz tantas coisas, mas aquilo que eu estou prestes a fazer não se compara àquilo que eu quero fazer nesse tempo. Você está querendo que Deus repita da mesma forma, e Deus está falando: eu vou vir de forma diferente na tua vida. Não é mais da mesma maneira. Eu queria que você ficasse de pé nessa noite. Eu quero orar com você. Hoje vai sair correndo daqui depressão, síndrome do pânico, a ansiedade vai sair para fora desse lugar hoje. O Senhor está reconquistando a tua confiança, derramando óleo fresco sobre a sua vida. Pessoas que estão aqui receberam diagnósticos de câncer. O Senhor me mostra isso, diagnósticos recentes. Você está desesperada. O Senhor está falando assim para você: eu sou o Deus que curo. Eu sou aquele Deus que muda destinos, que transforma. Existem famílias hoje que vão ser impactadas pela unção que o Senhor vai derramar nesse lugar. Transformações que vão alcançar os teus filhos e a tua casa. E eu quero orar por você nessa noite. Eu quero fazer algo aqui audacioso. Se essa palavra falou com você, se você sabe que é você essa pessoa, que você precisa desesperadamente dessa unção nova, de caminhar nesse novo nível de fé, eu queria orar por você aqui na frente. Eu queria que você viesse aqui com coragem. Seu passo de fé é sua coragem. Vem bem pertinho aqui para que mais pessoas venham. Isso. Vem. Você que quer viver esse novo tempo com Deus. Você está falando: eu estou saindo da unção antiga e eu estou preparada para receber uma unção nova de Deus. Isso. Vem preparar. Vem e já vai para as laterais. Isso, vem para as laterais. Se você que está vindo pelos corredores, vem para as laterais. Nem que você fique aí, ó, no corredor. Nem que você só movimente um pouquinho. Você está dizendo: eu saí do meu lugar. Isso, vem. Vem, há uma fome nas mulheres do Rio Grande do Sul, meu Deus. O Senhor está derramando uma unção nova para o Rio Grande do Sul, eu creio. Sobre as mulheres. Sabe quando Deus vai restaurar uma nação? Quando Deus vai trazer algo novo, Ele chama as mulheres. As mulheres têm o poder de gerar. E não é só um útero físico, é um útero espiritual. O Senhor vai colocar sementes dentro de você. Nas regiões, inclusive, mais interioranas desse estado. Em nome de Jesus. Lá nos campos gaúchos. Do dialeto mais gaúcho. Onde a cuia passa de mão em mão. O Senhor me mostra a glória do Senhor sendo manifestada em cidades pequenas desse estado, nos riachos, nos campos, nas geadas, na história desse povo, a glória de Deus sendo estabelecida. Esse povo é um povo de tradição, mas o Senhor está vindo com uma unção nova. Uma unção fresca. Abra mão do que passou. Abra mão do passado. O Senhor está falando para você: não viva mais no passado. Eis que eu estou fazendo uma coisa
que você não percebe, uma coisa nunca vista. Enquanto nós cantamos uma canção aqui, eu queria que você dissesse para o Senhor: Senhor, vem com essa unção sobre a minha vida. Tem tanta pressão, tantas histórias, Pai. Vem com a tua graça e o teu favor agora aqui, com uma unção nova. Começa a reacender a chama. Senhor, aquelas mulheres que estavam pensando em desistir, dizendo: eu não aguento mais, Deus, eu não quero mais viver nisso, Senhor, eu não dou conta, eu não consigo. O Senhor te sustenta agora. A força do Espírito Santo vem sobre você agora. Comece a ser cheia do Espírito. Isso. Toda opressão maligna começa a ser quebrada agora. Toda opressão, toda palavra maldita começa a ser agora repreendida no poder do nome de Jesus. O sangue de Jesus começa a te cobrir agora. Toda frieza espiritual, toda apostasia, toda mentira do inimigo começa a cair agora. Depressão, síndrome do pânico, ansiedade, crises agora, doenças mentais. Eu declaro libertação nessa noite. Em nome de Jesus, seja liberta agora. Seja cheia do Espírito, cheia do Espírito Santo. Isso, levante a sua voz. Uma nova unção sobre você, a unção capacitadora. Você que está enfrentando um grande desafio, eu queria que você colocasse as mãos sobre a sua cabeça. Isso. Você que tem sido impedida pelo medo, você tem se questionado: Senhor, será, Deus? Será, Senhor, que isso é para mim? Pai, em nome de Jesus, derrama a unção capacitadora agora. Ah, Senhor, aquela unção que quebra todo jugo, aquela unção de coragem e ousadia. Levanta libertadoras nesse lugar. Levanta mulheres posicionadas, cheias da tua presença. Habilita elas para a tua glória, Pai. Habilita a mão delas. Oh Deus, enche a boca delas com a tua glória. Senhor, levanta mulheres nesse estado, que elas sejam tomadas pela tua glória. Que um grande movimento de oração comece a se estender nesse lugar. Que um grande movimento de oração comece a se estender sobre as mulheres, Senhor, desse estado. Que famílias sejam cheias da tua glória, que haja transformação. Aleluia. Queria que você desse um abraço na pessoa que está do seu lado. Fala assim para ela: mesmo que você não conheça, nós estamos juntos. Você não está sozinha. Isso. Você não está sozinha. Libere uma palavra sobre essa pessoa. Libera uma palavra. Aleluia. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A minha vinda para cá foi muito oportuna. Mas essa noite eu enfrentei uma batalha muito grande. Eu passei a noite toda acordada, gente. E agora eu entendo por quê. Existia uma batalha, existia uma guerra para liberar essa palavra. E esse convite que eu recebi da Estela, que eu recebi do Timóteo, dessa igreja, colocaram dentro do meu coração um desejo. Se Deus quiser, eu quero fazer uma tenda aqui em Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul. Uma conferência aqui nesse estado. Que já é chegado o tempo de Deus levantar as mulheres desse estado e fazer algo lindo. Sabe, eu creio nisso. E muito feliz de estar aqui com vocês, crendo nos frutos. Quinta-feira agora tem reunião de mulheres lá em Criciúma. Se você quiser pegar o seu carro, 3 horas de viagem, ou pegar o seu ônibus, a Bruna está aí, que faz sempre, as meninas fazem caravana, sempre vão. E quero convidar você, 17, 18, 19 de setembro, lá em Criciúma, conferência de mulheres, a papai, não desista. Vai ser uma mensagem para esse tempo.
E fica o convite, que Deus abençoe você. E antes de eu descer, eu só queria pedir desculpas, porque eu não vou conseguir ficar aqui hoje atendendo. Eu preciso ir para casa. Gostaria eu de ficar aqui ouvindo os testemunhos, abraçar vocês, mas eu não vou conseguir. Mas uma próxima oportunidade a gente vai ter esse tempo junto. Eu quero dizer que vocês são especiais. Eu estou feliz por estar aqui, por ver aquilo que Deus vai fazer. Eu tenho grande expectativa no meu coração pelo que Deus vai fazer com as mulheres do Rio Grande do Sul. Vocês são cheias da glória e da graça de Deus. Que Deus abençoe. Obrigado!